tarde, Santa Catarina, 12:30. Começa agora Jogo Aberto SC desta terça-feira, dia 12 de agosto. Tem muita coisa pra gente falar por aqui. O assunto, um só: o futebol de Santa Catarina. Olha lá. Hoje é dia de Leão na ressacada e também dia do Avaí entrar no G4. Maior artilheiro da história azurra fala como resolver problema do ataque havaiano. Por exemplo, tá pela direita, o atacante que joga pela esquerda tem que estar mais dentro da área já. Jack apresenta novos contratados. Criciúma contrata zagueiro com passagens por times europeus e até pela polícia. Alcides acabou sendo detido, mas liberado por bons antecedentes. Comandante da Chape defende críticos de zagueiro improvisado na lateral. E o torcedor também tem um pouco de paciência, dá incentivo, porque o jogo tá difícil e tu fica vaiando o atleta aí que sim fica mais complicado. Saiba por que a parada para a Copa e Argel fizeram e ainda fazem bem ao Figueira. No giro pelos times da segundona do estadual, destaque para a maratona do Bugre de Palhoça. O Bugre vai para o 10º jogo em menos de um mês. Goleiros inspirados dos dois lados. Assim foi o clássico entre Floripa e Blumenau. A gente somando ponto nessa Liga Nacional é bastante difícil, eu acho que é importante. Não deixa de ser um grande resultado jogar aqui contra uma grande equipe. E para fazer o programa hoje comigo tem ele, o polivalente, narrador Band FM, comentarista Band SC, Claudionir Miranda, já está em nossos estúdios. Lembrando sempre que você também faz o programa junto conosco através das redes sociais. A nossa fanpage no Facebook é /Jogo Aberto. Nós também estamos no Twitter e no Instagram. Siga-nos através de @JogoAbertoSC. 12:32, uma rápida parada e depois do intervalo, absolutamente tudo sobre o futebol aqui de Santa Catarina. Muito boa tarde mais uma vez, Santa Catarina. Muito obrigado pela sua audiência. 12:34, começa agora o Jogo Aberto SC. Pois bem, a gente começa o programa de hoje falando sobre a Liga Nacional de Futsal. Nós tivemos o jogo ontem, encontro de dois times catarinenses, briga direta por posições, mas os goleiros resolveram estragar a festa. Estavam inspirados demais, tanto do Blumenau quanto do Floripa. Olha aí. O equilíbrio marcou o duelo entre vice-líder e terceiro lugar na Liga Futsal. O Floripa, embalado por 2 vitórias, recebeu o invicto Blumenau, que não estava disposto a ceder o segundo lugar na classificação não. E se na teoria o confronto já seria equilibrado, o clima se confirmou dentro de quadra. O Blumenau foi quem tomou a iniciativa e fez o goleiro Carlos trabalhar. E ele não decepcionou. Como sempre, fechou o gol do time da capital. Do outro lado, Pedro, sozinho com o Roncário, teve a chance de que deu um susto em todo mundo. O goleiro do Blumenau levou a pior numa dividida e saiu lesionado, mas logo voltou. O Blumenau parecia ter se motivado. Faltando 10 minutos para o fim do jogo, Rafinha recuperou a bola e acionou Michael, e rolou para Regis. Debaixo da trave, ele não desperdiçou. 1-0 Blumenau. Parecia que o Floripa precisava ter levado o gol para acordar. Foi para cima, pressionou, e 5 minutos depois de levar o primeiro, o empate veio com o Renatinho. Aí não deu tempo para nenhum dos dois desempatar. Segue o equilíbrio na tabela. Floripa ainda em terceiro, 1. Blumenau ainda em segundo, também 1. Os dois times têm 15 pontos e vem logo atrás do líder Jaraguá, que tem 20. Fizemos um bom jogo equilibrado. O resultado, pelo que vinha sendo o jogo, a gente, claro, gostaria de sair com a vitória, mas não deixa de ser um grande resultado jogar aqui contra uma grande equipe, nos domínios do Floripa. Floripa vem numa sequência boa de vitórias. É um ponto que a gente soma, um ponto que a gente está ganhando. A gente somando ponto nessa Liga Nacional é bastante difícil, eu acho que é importante. Então o grupo batalhou e eu acho que o resultado foi mais justo. Muito bem, então é a rapaziada de Blumenau, de Floripa, representando bem o nosso estado na Liga Nacional de Futsal. Uma procura muito grande por ingressos, tanto aqui em Florianópolis como lá em Blumenau, que também faz uma grande campanha, é o vice-líder da competição. Vamos agora pro futebol de campo. 12:36, a gente começa com o giro da segunda divisão do Campeonato Catarinense, porque o Bugre de Palhoça
tá correndo pra tudo que é lado, meu irmão, pra achar perna, pra poder jogar tantas partidas no mês só. Olha aí. Alguns titulares poderão ser poupados no jogo de amanhã contra o Ercílio Luz, já que o desgaste físico dos atletas é grande. O Bugre vai para o 10º jogo em menos de um mês. Marcão suspenso ou desfalque, Tauan poderá iniciar o duelo como titular, já que Felipe Oliveira é dúvida. O meia Cristiano, que teve uma passagem pelo clube em 2013, é o novo reforço do Ercílio Luz. Ele iniciou a carreira no Lajadense, tem passagens por Juventude, Sampaio Correia, Cascavel, Ituano, Panambi, Macaé, São José e Asa de Arapiraca. O meia Paulo Pimenta, contratado para ser o maestro do Canoinhas, acabou deixando o clube por questões burocráticas. O ex-clube dele da Ásia não enviou a documentação necessária para regularizá-lo na CBF. O zagueiro Lennon, revelado pelas categorias de base do Figueirense, fechou com o Camboriú. Ele vem por indicação do técnico Fernando Gil. Em contrapartida, o clube perdeu o meia Alex Goiano, que foi para o Atlético Tubarão, e o goleiro Rafael. No jogo contra o Internacional, no próximo domingo, o atacante Edu Salles é o principal desfalque por conta da expulsão no último jogo. Mas o técnico Agenor Piscinini poderá ter outros desfalques, já que Robinho e Balduino serão julgados hoje pelo TJD. O atacante Michel, que veio do São Gabriel, também é desfalque por suspensão. O Caçadorense anuncia hoje a contratação de 3 jogadores. Um deles é o lateral Édipo, que vem do futebol chinês e possui passagem pelo Marcílio Dias. O clube anunciou a demissão do lateral direito Alain, do meia Alonso e do atacante Rodrigão. O desfalque para o próximo jogo é o capitão Josué, que sofreu uma lesão e deverá ficar afastado por até 45 dias. Muito bem, tá aí então as últimas informações da segundona do estadual. Cláudio Onir Miranda, você não estava aqui ontem, mas claro, acompanhou aí tudo que a gente mostrou da segunda divisão do Campeonato Catarinense. Inter de Lages agora reassumindo a ponta da tabela, Cláudio Onir, naquilo que a gente esperava desde o início. O Inter agora finalmente é o líder da competição. Estão confirmando aquilo que se esperava, né? O Internacional está confirmando, realmente praticando um bom futebol, vencendo em casa, fazendo que o Vida um alçapão com a presença do torcedor. Agora tem jogão de bola final de semana. Até porque o Concórdia é o único invicto dessa Série B do Campeonato Brasileiro. É verdade. O Agenor Piccinini está dando uma situação para o Concórdia muito boa de brigar para voltar à Série A do Campeonato Catarinense. E aí o que acontece? Você tem o Guarani como o clube que está destoando. Aliás, esse jogo do meio de semana, envolvendo Ercílio Luz e Guarani, vai definir quem dos dois vai brigar ainda no primeiro turno. O Guarani pode sair da briga se perder esse jogo fora de casa. Quem é favorito para o jogo? O Guarani, mesmo não jogando todos os titulares, até porque joga muito mais que o Ercílio Luz. Agora o Guarani não pode, nesse momento, lamentar nada. O Guarani brigou com a FCF, o Guarani brigou com a CBF para manter sua vaga na Série D. Foi mantido. Jogou com o Ituano. Ituano não é mais aquele campeão paulista. Perdeu o ponto em casa do Guarani e perdeu uma boa condição que tinha na Série D. E também não está bem na Série B do Catarinense. E eu acho que também, nesse momento, acaba sendo, de certo modo, benéfico, porque essa rapaziada, talvez que não esteja jogando, tem a chance de ganhar ritmo de jogo para entrar numa Série D que está muito disputada, onde o Guarani tem grandes chances de chegar à próxima fase, classificar entre os 2 primeiros da chave. Já demonstrou isso, mas tem que brigar principalmente para voltar à primeira divisão do futebol catarinense. E esse é o caminho, essa é a vitrine principal que tem o Guarani. Para fazer isso, não dá, por exemplo, atuar contra a Internacional, contra a Concórdia, contra a Camboriú, com time misto, com time reserva. Contra o Ercílio até dá, porque o Guarani é favorito para o jogo. Se vai confirmar o favoritismo, é outra história, é jogo isolado, meio de semana, acontece amanhã. Na tua opinião, o Bugre de Palhoça deve priorizar Catarinense ou Série D, ou vai com a força máxima nos dois? Eu acho que deve ir com a força máxima nos dois, logicamente em alguns jogos do Catarinense, contra equipes que realmente são inferiores, que você verifica que são inferiores, você pode mesclar um pouco mais o time, mas deve pensar forte nos dois. Por quê? Porque a Série D dá a confirmação de você estar no calendário para o próximo ano. Verdade. O Campeonato Catarinense da Série A é a única vitrine que existe realmente para o Guarani. O Guarani tem força e tem possibilidade disso, só que a Série B está muito disputada. Hoje nós temos Camboriú, Internacional, Concórdia, como equipes de ponta brigando para voltar à primeira divisão. Hoje saiu a notícia no site da Federação Catarinense de Futebol que o Navegante está fora
da Série C do Campeonato Catarinense, a Série C que começa nesse fim de semana. Falando ainda sobre isso, Cláudio, não sei se tens alguma outra informação acerca dessa O navegante situação. não pagou. É aquela história, você não paga a taxa de arbitragem, você se complica. O navegante tinha força para disputar uma Série C e acaba ficando a cidade sem um representante por bobagem. Muito bem, o Jogo Aberto SC dentro das nossas possibilidades, porque a gente está usando também bastante espaço para a segundona, vamos acompanhar dentro do possível a Série C do Campeonato Estadual. Mas na Série C do Campeonato de Juniores já tem time campeão. Bota na tela aí a foto da rapaziada. Esse é o time de Canoinhas, que venceu o Barra pelo placar de 2-0, jogo que aconteceu lá em Paulo Lopes, pois o Canoinhas estava mandando os jogos por lá. Na primeira partida o Barra venceu 1-0 e nesse segundo jogo o Canoinhas levou a melhor e é o campeão estadual da terceira divisão. Importante esse tipo de competição, Claudionir, principalmente seja a terceira divisão, principalmente terceira divisão e segunda divisão de campeonato júnior e de juvenil, porque você acaba revelando talentos, dá oportunidade para essa gurizada aparecer e conseguir vaga em Figueira, Avaí, desde que os times aqui, Criciúma, Joinville, a Chapecoense, tenham olhos para essa competição, para buscar esses talentos. Se Figueirense, Avaí e Joinville não tiverem hotel Criciúma no momento, quem tem que ter? Inter de Lages, Guarani, tem que buscar essa moçada para se apresentar na segunda divisão do futebol catarinense. Eu acho que esse é o momento. Vamos ver, o Canoinhas, que é o time itinerante do futebol catarinense, já teve algumas sedes, então o Canoinhas deve ter alguns jogadores que podem ser aproveitados na segunda divisão. Eu quero ver a segunda divisão principalmente como fonte reveladora de jogadores para o futebol de Santa Catarina. Não obrigatoriamente jogando onde? Em Figueirense, Avaí, Joinville ou Criciúma, mas que possa realmente reforçar equipes que, se não são de ponta, sempre brigam na primeira divisão. Eu falo de Marcelo Dias, falo de Brusque, de Inter de Lages, que deve estar vindo aí, e do Concórdia. Muito bem, 12h43, o Jogo Aberto SC vai para uma rápida parada. Depois do intervalo, o assunto por aqui é a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem jogo hoje, tem catarinense em campo. Também, claro, vamos falar do Joinville, não vai jogar hoje, e de todos os times da Série A do estadual. Olha aí. Fique com a gente, afinal, você está sintonizado no noticiário mais completo do esporte catarinense. Quando está, por exemplo, está pela direita, o atacante que joga pela esquerda tem que estar mais dentro da área já. E o torcedor também tem um pouco de paciência, dá incentivo, porque o jogo está difícil e tu fica vaiando o atleta aí que sim fica mais complicado. Saiba por que a parada para a Copa e Argel fizeram e ainda fazem bem ao Figueira. Jack apresenta novos contratados. Criciúma contrata zagueiro com passagens por times europeus e até pela polícia. Alcides acabou sendo detido, mas liberado por bons antecedentes. Todos os times de Santa Catarina num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. 12h46, soltamos com o Jogo Aberto SC e hoje tem jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha no jogo que acontece entre Avaí e América Mineiro. Atenção, torcedor havaiano, compromisso seu de ir lá na ressacada, jogo 9 da noite, apoiar o Leão nessa 16ª rodada. Afinal de contas, é um confronto direto. O Avaí tem a chance caso vença o América Mineiro. Daqui a pouco o Claudinho vai falar sobre esse adversário do Avaí, o que tem de bom, o que tem de ruim. Pelo seguinte, porque caso o Avaí vença, entra pelo menos momentaneamente no G4. Ele vai torcer por outros resultados, a rodada que vai fechar lá no fim de semana, para que consiga se manter ali no tão desejado G4. Vamos falar do Leão da Ilha. A gente ouviu um cara que é especialista, Claudionir Miranda, na arte de fazer gol com a camisa do Avaí, não é mesmo? Pô, esse cara sempre marcou. Caneludo, é verdade. Ah, Acho é? que marcava gol. Rapaz, caneludo demais. Mas é um cara que tinha muita presença de área, sabia o momento de se apresentar e sempre fez muitos gols. E o pior é o seguinte: apesar de caneludo, fazia gol bonito. A gente tá fazendo a média hoje com ele, porque hoje tem jogo no Avaí. Tu vai narrar esse jogo, Claudionir? Estaremos na ressacada hoje à Pois noite. é, a gente antes daí passa lá no café, então a gente fez a média com ele pra garantir o nosso misto quente. Mentira, claro que não. Vamos dar uma olhadinha então, qual é a receita que diz o maior artilheiro da história, Azurra, pra enfim consertar o problema do ataque havaiano. Mais de 870 minutos de bola rolando e nada de gol. Esse é o tempo que o ataque do Avaí não marca. São 7 jogos pela Série B e 2 pela Copa do Brasil.
A última vez que isso aconteceu foi no dia 27 de maio, na vitória sobre o Náutico por 2-1 nos aflitos, antes da parada para a Copa do Mundo. Gol de Paulo Sérgio. De lá para cá, 6 jogadores já foram utilizados, mas nenhum deles conseguiu marcar. Tem explicação para isso? A culpa é só dos atacantes? Não, a gente não pode dizer que a culpa é só dos atacantes. A culpa é de um time em geral. Talvez a gente não esteja proporcionando aos nossos atacantes também a possibilidade de fazerem gols. Décio Antônio marcou 93 gols com a camisa do Avaí. É ainda o maior artilheiro da história da ressacada, com 56 gols. Na visão dele, a questão é posicionamento. Deixa de marcar um pouco fora, mas quando está, por exemplo, está pela direita, o atacante que joga pela esquerda tem que estar mais dentro da área já, bem posicionado no momento, e a posição dentro da área é fundamental. Posicionamento e falta de confiança. Geninho sabe que quando um atacante fica tanto tempo sem marcar, a cobrança pessoal vem, e vem forte. O jogador acostumado a fazer gol fica incomodado. Então, é claro, ele não manifesta isso publicamente, nem às vezes vem falar para o treinador, mas é claro que, muito provavelmente, aqueles que têm jogado e não têm conseguido o gol, ele entra já pressionado, e aquele que entra no lugar dele entra pressionado também, né? Porque fica aquele papo, precisa fazer gol, o cara fala, pô, eu sou a solução. Contra o América Mineiro, essa noite, uma nova chance para o ataque desencantar. Anderson Lopes volta de suspensão, mas ainda não está confirmado, assim como Roberto. O técnico Geninho não quis confirmar a dupla, mas independente de quem jogar, o que se espera mesmo é bola na rede, de preferência de atacantes. Pois é, Cláudio Onir Miranda, do elenco havaiano, jogadores que tem pro ataque, não dá pra reclamar essa rapaziada que não tá tendo chance. Não todos eles tiveram chance. O Willi, que pode jogar hoje, teve chance. O Anderson, acho que o Anderson é um jogador mais regular, né? Não joga absolutamente nada, impressionante. O Roberto entra bem num jogo, no outro lá também não aparece. E o Heber, dizia o que do Heber? Um cara que apareceu muito bem pro futebol catarinense, com toda a condição de explodir, de estourar, mas não vem confirmando isso com a camisa azul. Então, realmente, a situação para o técnico Geninho está muito complicada. E olha que o Geninho tem tido uma paciência impressionante. De boa, ele vai armando o time, vai buscando espaço e vai acreditando. Dizendo, inclusive, o seguinte, que ele acha que em algum momento um desses jogadores vai desencantar. Só que tem um problema. Para o Avaí chegar na Série A, ou o Avaí realmente alguém desencanta, passa a marcar muitos gols, ou o Avaí não chega à Série A com os jogadores que tem na ressacada para ataque, né? O aproveitamento é muito pequeno. O Décio Antônio falou há pouco sobre a colocação do jogador, sobre a forma de atuar, e o Avaí tem tido chance. O Avaí tem criado, não tem marcado porque os homens de frente não têm aparecido. Queria te perguntar sobre o adversário do Avaí de hoje. O América Mineiro é um forte adversário dentro da ressacada? Você considera, Claudioninho? O retrospecto como visitante do América Mineiro é muito ruim. De 6 jogos venceu apenas 2, o Avaí tem que tirar proveito disso. Hoje o Avaí vencendo, momentaneamente está na G4. Pode até permanecer dependendo de uma combinação de resultados. O Avaí precisa vencer. Tem que jogar bem? Não, não é momento para jogar bem. Na Série B, a exigência não é essa. A Série B, a exigência é vitória, de muita força, muita luta. Também não dá para falar que os jogadores do Avaí não têm se doado ao jogo. Eu acho que seria injusto dizer isso. Contra o Oeste, o jogo não foi bom tecnicamente, mas o time do Avaí apareceu e criou, hein? E criou várias oportunidades. O Heber teve nos seus pés a chance da vitória azul. Até Pablo, porque né? Lá atrás, o Pablo também. Lá atrás, a situação do Avaí está definida. A contratação de Wagner, acho que foi muito certa, muito ajustada, porque tem sido o principal jogador do time havaiano. Então, o que acontece? A meia cancha está acertada. Faz falta, Eduardo? Claro que faz. Eduardo Costa faz muita falta no time havaiano, nós temos sentido isso. Mas o que falta realmente para o Avaí é gol. E tomara que hoje desencante. Vamos para a ressacada, preparados. Vem uma frente fria aí, mas que os atacantes havaianos consigam esquentar a vida do torcedor azulão está precisando. São 880 minutos sem marcar gols e ainda um dado mais interessante, dos 15 gols que o Avaí marcou nessa Série B, é o 6º pior ataque da competição, 10 foram marcados de cabeça, então é uma boa estratégia também para ser utilizada pelo time do Avaí. Claudionir, hoje jornada Band FM lá na ressacada. A partir de 8h20 você confere toda a movimentação que teremos na ressacada para um grande jogo Avaí América Mineiro. Grande público. Estou confiando numa boa vitória com um público havaiano que sempre comparece, empurra e acredita no seu time. Hoje não vai ser diferente. Avaí América Mineiro é jogo para o Avaí vencer. E como disse o Décio Antônio,
O importante não é fazer gol bonito, o importante é fazer gol, faz de canela, como Décio Antônio fazia, que a torcida realmente comemora. Ele vai tirar o queijo do teu misto quente, vai deixar só o presunto. Décio Antônio é gente boa. Aliás, aquilo ali é mão fechada, mas sabe fazer gol. 12h e 53 minutos, agora vamos falar do Joinville, contratações por lá. Quem traz novidades do Jack pra gente é o Juliano Schmidt, do portal Joinville. Boa tarde, Juliano, grande prazer tê-lo aqui. Muito boa tarde, amigos do Jogo Aberto SC, notícias do Joinville Esporte Clube, diretamente aqui do norte do estado. O tricolor que apresentou ontem duas novidades. O lateral esquerdo Rogério, que estava no Criciúma, vem por empréstimo até o final do ano. Assim como o volante Michel Eloy, 23 anos, uma aposta para o tricolor, que visa aí, de repente, lucrar com esse atleta mais para frente, além, claro, de utilizar na Série B do Campeonato Brasileiro. O tricolor se prepara para enfrentar a equipe da Ponte Preta. O jogo será sexta-feira, 21 horas, e o Jack não poderá contar com o seu principal artilheiro. Jael está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Fernando Viana deve ser a novidade no time titular. Hoje a programação teve treinos em 2 períodos, mas o Jack ainda faz um treino nesta quarta-feira. Quinta, o último trabalho, aí sim a viagem para Campinas, onde enfrenta a Macaca Campineira, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Emerson Maria deverá manter praticamente a mesma base num 4-4-2 para enfrentar a equipe da Ponte. São essas as informações do Joinville Esporte Clube, diretamente aqui do norte do estado. Um abraço a todos. Valeu, Juliano Schmidt, grande parceiro do Jogo Aberto SC, sempre dando uma mão pra gente por aqui. Cláudio Onir Miranda, próximo adversário do Coelho é a Macaca, fora de casa, o Joinville que tá ali no G4. Mas aquela gordurinha que era pra ser queimada, já era. Já foi há muito tempo, até porque na questão de produtividade, em percentual de aproveitamento, o Joinville hoje estaria atrás do Vasco da Gama, que tem um jogo a menos, aquele famoso jogo contra o Náutico. Mas mesmo assim, o Joinville tem praticado um bom futebol, tem sofrido com as constantes alterações, a falta de jogadores, com a indisciplina que já foi, inclusive, conversado dentro dos bastidores do Joinville, entre a diretoria, tem que conversar mesmo, não se aceita indisciplina num time que vai tão bem no campeonato, tem um excelente técnico que é o Emerson Maria. Quero parabenizar a diretoria do Joinville pela forma que vem conduzindo e o seu presidente Nereu Martinelli, até porque nesse momento o Joinville está fazendo tudo correto para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Contratação pontual, aquilo que precisa, aquilo que necessita e sem blá blá blá. Vamos lá, vamos tocar. Joinville tem condições de fazer ponto contra a Ponte Preta, tem que pontuar. Se vencer, melhor ainda. Cláudio Onir, aproveitando o seu gancho, você acha que há possibilidade, é muito cedo pra gente sonhar com isso, de 5 catarinenses na Série A, os 3 permanecem, sobem Avaí e Joinville? E como seria uma Série A desse tipo, hein? O Avaí, para subir, inicialmente teria que contratar um atacante. Com o ataque que tem, com a situação atual, o Avaí dificilmente vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Acredito que até o final da competição isso vai acontecer. Com relação ao Joinville, está no caminho certo. Agora, nós não podemos já depositar todas as fichas que nós teremos 2 acessos e 3 se mantendo na Série A do Campeonato Brasileiro. É muito cedo para isso, tem muita bola para rolar, muita água para passar embaixo dessa ponte. Vamos aguardar um pouco mais. 12h56 e agora vamos falar da Série A do Brasileirão. E o primeiro time que a gente vai destacar é o Figueirense, porque desde a parada da Copa e mais esse cara aqui, ó, Argel Fux, o Furacão é outro time, você não acha? Olha só. O choro no fim do jogo contra a Chapecoense tem justificativa. Argel Fux é técnico, mas não preza só pela técnica. Resgata a parte emocional, o espírito de luta em cada time que treina. E só com 3 jogos no comando do time, já teve que lidar com uma carga emocional muito grande. Logo depois da apresentação, pegaria o Cruzeiro fora de casa, líder e melhor ataque da competição. O Figueirense era o 18º colocado e vinha de derrota. Conheço o grupo de jogadores, sou cidadão de Floripa, então tô chegando em casa. Argel só teve 48 horas para preparar o Alvinegro, que até conseguiu jogar de igual para igual durante os primeiros minutos do jogo. Até o pênalti mal marcado que desencadeou o 5-0 avassalador. E aí você vem e toma um gol aos 42 minutos, né? Um pênalti vergonhoso de novo, né? Argel Fux não se abalou e não deixou a derrota abalar o grupo. Jogo seguinte, dentro de casa, desconfiança do torcedor. E do banco de Argel, com Léo Lisboa e Cleiton, além da opção do treinador por Marco Antônio no meio-campo, é que veio 3-0 em cima do Sport. Acho que a semana foi tudo, por quê? Porque a gente teve tempo para trabalhar, para se dedicar, para buscar o que a gente queria. Jogo seguinte, Pedreira fora de casa. Partida de muita marcação, com Figueira melhor no segundo tempo e premiado com gol de Marquinhos no final.
terceiro jogo, 66% de aproveitamento, 10ª melhor campanha no pós-Copa. Com 19 dias de comando, Argel tirou o Figueirense da zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato. Mas o mais importante é que o Figueira foi determinado, né? Fomos um time de soldado dentro do campo. Agora o Figueira volta para casa contra o Atlético Mineiro. É cedo para ter certeza de qualquer coisa, já que o time é o 16º colocado e está na porta da zona de rebaixamento. O torcedor ainda não está 100% confiante, e por isso a fala do técnico Argel Fux lá no primeiro dia de comando ainda é atual. E nós só temos um objetivo: trabalhar, ganhar e trazer esse torcedor do lado. Eu não sei qual é a opinião do Claudionir Miranda, mas na minha opinião o Argel é o grande responsável por esse novo momento do Figueirense. De fato, o Figueirense é um outro time que a gente observa daquele que era comandado pelo Guto Ferreira, Claudionir. Não tenho qualquer dúvida com relação a isso. O Argel modificou totalmente a atitude alvinegra, isso é muito interessante. Primeiro contra o Sport Recife, depois com a Chapecoense. Logicamente, ele vai perder, até mesmo dentro de casa. Vai ter momentos que o Figueirense não vai conseguir fazer de forma intensa o que vem fazendo nos últimos jogos. Mas o Argel é responsável, claro que é. Com relação à parada da Copa do Mundo, o Figueirense jogou a parada no lixo. Com o trabalho do Guto Ferreira, com a manutenção do Pastana, e mesmo assim o Argel conseguiu resgatar. O que eu tenho visto de muito bom nisso é que ele tem aproveitado os momentos de treinamento no Figueirense de forma intensa também. Para quê? Para já testar as possibilidades que tem durante o jogo. As alterações que ele faz durante o treinamento do Scarpelli são as mesmas que ele vem e acaba fazendo na sequência nos jogos do Figueirense. Jogão de bola domingo para casa cheia, para o torcedor marcar presença e também para ver que o Figueirense vive um novo momento. Já está tudo certo no Scarpelli? Claro que não. Longe disso. O futebol já é vistoso, é lindo? Claro que não. Mas pelo menos é um futebol de muita atitude e um futebol guerreiro. Sendo assim, tem condições de se manter na primeira divisão. Vamos dar uma passadinha na nossa fanpage no Facebook, ver o que fala a galera do Figueira. O William Matos, um abraço, participa com a gente. O Mael Clemente fala assim, ó, lembra ano passado, o Figueira estava mal e subiu com a chegada do Vinícius. E esse ano com o Argel, amém, dá-lhe Figueira. Valdir da Silva Patrício, Argel motivou o grupo e deu oportunidade a vários atletas que o Guto não dava chance. Ou seja, arrumou a casa. Uma rapaziada que não estava jogando, tá jogando bola, Claudio. Ele trouxe todos os jogadores para o grupo. Isso é muito interessante e isso aí é ponto positivo para o Argel. Vamos agora falar da Chapecoense, porque o comandante, o bom técnico Celso Rodrigues, que é interino, não sei porquê, saiu em defesa de um jogador da Chape. O pessoal tem pego pesado no pé do menino, isso atrapalha. E o comandante foi lá e tomou as dores do jogador. Sem o capitão Rafael Lima, o paraguaio Henrique Meza deverá estrear com a camisa da Chapecoense diante do Vitória em Salvador. Na lateral esquerda, uma grande dúvida. Newton voltou a ser vaiado pelo torcedor, mas o técnico Celso Rodrigues saiu em defesa do atleta após o jogo diante do Figueirense. O jogador tem que se sentir confiante lá dentro. Primeiro passa pelo jogador, depois o grupo. A comissão técnica, todo o respaldo, toda a confiança para ele fazer o melhor dele. E o torcedor também tem um pouco de paciência, dá incentivo, porque o jogo está difícil e tu fica vaiando o atleta aí que sim fica mais complicado. Além disso, o atacante Thiago Luiz, depois de um bom tempo entregue ao DM, voltou a ser relacionado e deverá ser melhor aproveitado diante dos baianos. Camilo e Thiago Salete aos poucos vão voltando também, e assim Celso Rodrigues vai ganhando mais opções. Muito bem, vamos agora falar do Criciúma no sul do estado. Tem jogador chegando, o menino tem passagens por vários clubes da Europa e também passagem pela polícia. Ele não é muito conhecido do torcedor brasileiro, mas nos próximos dias vai ter a chance de se fazer notar por aqui. O zagueiro Alcides, novo reforço do Criciúma, tem mais passagens fora do que aqui dentro do Brasil. Começou no Vitória em 2002 e teve uma rápida passagem pelo Santos em 2004. Depois disso, jogou no Benfica de Portugal, no PSV da Holanda e foi para o Dnipro, da Ucrânia, em 2012. E nesse ano, 2012, o zagueiro tirou férias e veio para o Brasil. Foi quando Alcides teve a sua passagem mais notável por aqui. Infelizmente, uma passagem pela polícia. Ele estava em uma festa em Guarani do Oeste, interior paulista, quando foi preso por porte ilegal de arma. Depois de uma denúncia anônima, o zagueiro foi revistado e com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração raspada. Alcides acabou sendo detido, mas liberado por bons antecedentes e voltou ao futebol brasileiro. No início do ano passado, ele dizia ter propostas de grandes clubes. Eu voltei da Europa agora, estava no Dnipro da Ucrânia
voltei há pouco tempo, estou só 8 meses no Brasil e quero continuar jogando aqui no Brasil agora durante 2 temporadas e tem algumas propostas do Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo do Rio. Aí meu empresário Juliano Bertolucci está analisando aí a proposta e vamos ver o que vai acontecer até o final de fevereiro. Eu já devo estar apresentando a equipe profissional aí e retornando do trabalho profissional aqui no Brasil agora. Mas acabou no Náutico e fez só 3 jogos pelo time. Nesse ano, ele atuou em 13 partidas e fez 1 gol pela Ferroviária, da Série A2 do Campeonato Paulista. Agora é hora de começar a se adaptar ao futebol do Tigre e se entrosar com os companheiros, que admitem não conhecer muito o futebol do zagueiro. Sinceramente, eu vi pouco falar, de conhecer pessoalmente não, mas conheço por nome e vem para ajudar o grupo. Todo mundo que está aqui tem condição, como eu já falei, de ser titular. Então, espero que ele seja bem recebido por todo mundo. Pois bem, Cláudio Miranda, passado é passado, o rapaz passa uma borracha e esquece, agora tem que apresentar o futebol dentro de campo. Infelizmente, no momento que você não pensa, isso mancha a sua carreira. E acabou acontecendo com o Cid. Vai ser sempre lembrado pelo cara que foi preso com a arma raspada. Que faça uma grande campanha. Quanto o clube te procurando, hein, Cid? Que isso, garoto? Não deu os Pelo gols, amor de Deus. Mas que você realmente consiga recuperar no seu futebol e que esses clubes passem a procurá-lo mais uma vez. Mas é muita gente. Rapaziada, ali tava interessado, menino. Claudinei, pra gente falar da Chapecoense, como é que você viu a Chape jogando contra o Figueirense numa derrota onde muitos torcedores da Chape não aceitaram de jeito nenhum? Um jogo bastante igual. Já sabia que ia ser isso. Que ia ser disputado cada palmo no gramado. Chapecoense e Figueirense é clássico de Santa Catarina. É clássico estadual. Então o que acontece? Os dois conhecem. O Figueirense já sabe como é jogar em Chapecó e foi preparado para isso porque o Agel preparou o time assim. Jogou. A Chapecoense poderia ter saído vencedora? Claro que sim. Thiago Volpe foi bem no jogo também. Poderia ser o Figueirense, como foi naquele lance final de jogo. Porque a Chapecoense ficar muito ligado para não começar a síndrome dos minutos finais, do apagar das luzes, como diria o narrador um pouco mais antigo. Porque a Chapecoense, nos últimos 2 jogos, tomou gol no final do jogo. Um erro da diretoria de Chapecó. Essa questão do Celso Rodrigues. Primeiro, tirar o técnico anterior. Depois, é o Celso, não é o Celso. E isso sempre deixa no torcedor uma certa dúvida. Mantenha o Celso Rodrigues ou contrata um novo treinador. Mas eu votaria no Celso. Muito bem, está falado o senhor Cláudio Miranda. Grande abraço, parceiro. O Jogo Aberto esse de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, a partir de 12:30. Lembrem, hoje tem Band FM na transmissão.